Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, galera? Preparados para mais um dia nesse paraíso tropical que chamam de Brasil? Só que hoje o paraíso tá meio tenso. Pois é, parece que nosso vizinho, o senhor Maduro, resolveu dar uma voltinha com tanques na nossa fronteira. Tá explicando a movimentação toda em Roraima. Acho que era só o pessoal indo fazer compras de Pacaé. Mas parece que as compras dessa vez incluem blindados russos BTR-80. Não é bem que a gente encontra no supermercado, né? Falando sério, gente, a coisa tá ficando complicada. O Maduro fechou a fronteira de novo e tá rolando um exercício militar gigante na Venezuela. É o Escudo Bolivariano 2025. E para piorar, apareceram imagens de veículos venezuelanos cruzando a fronteira e entrando em território brasileiro. A gente tem que entender o que está acontecendo e quais as implicações disso para o Brasil. Com certeza, o Escudo Bolivariano 2025 é o maior exercício militar da história da Venezuela envolvendo todas as forças armadas do país. O Maduro disse que é só para defender a Venezuela de uma possível invasão americana, mas a gente sabe que ele tem outros interesses em jogo. Você acha que ele está blefando? Ou realmente existe a possibilidade de um conflito com o Zeué? Olha, com o Trump de volta no poder, a gente não pode descartar essa possibilidade. O Trump nunca escondeu sua antipatia pelo Maduro e já ameaçou usar força militar contra a Venezuela no passado. E qual o papel do Brasil nesse cenário? A gente fica só assistindo de camarote ou precisa tomar alguma atitude? A gente não pode ficar de braços cruzados. O Brasil precisa defender sua soberania e mostrar para o Maduro que não vamos tolerar nenhuma violação da nossa fronteira. Mas como fazer isso sem provocar ainda mais o Maduro? A gente não quer uma guerra na nossa porta, né? Claro que não. A diplomacia é sempre o melhor caminho, mas a gente também precisa estar preparado para o pior. Por isso que o Exército Brasileiro está planejando um exercício militar em Roraima, bem na fronteira com a Venezuela. É um recado claro para o Maduro. Não se meta com a gente. E você acha que o Maduro vai entender o recado? Ou ele vai continuar provocando e testando os limites da nossa paciência? Difícil dizer. O Maduro é imprevisível. Mas uma coisa é certa. O Brasil não pode se intimidar. A gente precisa mostrar firmeza e defender os nossos interesses. E o que você acha que o governo brasileiro deveria fazer nesse momento? Bom, a primeira coisa é reforçar a segurança na fronteira com mais tropas e equipamentos. A gente precisa garantir que o Exército tenha condições de responder a qualquer provocação da Venezuela. E em termos diplomáticos? O Brasil precisa liderar os esforços internacionais para pressionar o Maduro a respeitar a democracia e os direitos humanos na Venezuela. A gente precisa isolar o regime do Maduro e mostrar para o mundo que ele é uma ameaça à segurança regional. Mas será que a comunidade internacional está disposta a agir contra o Maduro? A gente sabe que muitos países, principalmente na América Latina, ainda têm simpatia pelo regime venezuelano. É verdade, mas a situação na Venezuela está se deteriorando cada vez mais. A crise econômica, a violência, a repressão política. Cedo ou tarde, a comunidade internacional vai ter que agir para impedir que a Venezuela se transforme em um estado falido. E o que você acha que os Zeué podem fazer? Eles vão ficar só assistindo ou vão intervir diretamente na Venezuela? É difícil prever o que o Trump vai fazer. Ele é imprevisível. Mas a gente sabe que ele tem uma postura mais intervencionista do que seus antecessores. E com a volta do foco para a América Latina, a gente não pode descartar a possibilidade de uma ação militar americana na Venezuela. E se isso acontecer, qual seria o papel do Brasil? A gente apoiaria uma intervenção americana ou ficaria neutro? Essa é uma pergunta difícil. O Brasil precisa defender seus próprios interesses e não pode ser visto como um fantoche do Zeué. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a ameaça que o regime do Maduro representa para a região. E a população brasileira. Como você acha que ela se posiciona em relação a essa crise na Venezuela? Acho que a maioria dos brasileiros está preocupada com a situação na Venezuela e quer que o governo brasileiro haja para proteger a nossa soberania e a nossa segurança. Mas também existe uma parcela da população que simpatiza com Maduro e que se opõe a qualquer tipo de intervenção na Venezuela. Ou seja, a gente está diante de um cenário complexo com muitas variáveis em jogo. E a grande questão é, qual o caminho que o Brasil deve seguir? Exatamente. A gente precisa analisar todos os cenários, avaliar os riscos e tomar decisões certas para garantir a segurança e o bem-estar do povo brasileiro. E para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa discussão, fica a pergunta. Qual a sua opinião sobre tudo isso? O que você acha que o Brasil deve fazer diante da crise na Venezuela? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião. E a gente volta logo depois do break para continuar essa conversa. E além da questão da segurança, essa crise na Venezuela tem um impacto social e econômico enorme aqui no Brasil. Verdade. Com
Com a fronteira fechada, o comércio entre os dois países já está sendo afetado, sem falar no impacto para os brasileiros que vivem na região. Exatamente. E a gente não pode esquecer o problema dos refugiados venezuelanos que estão entrando no Brasil em busca de uma vida melhor. Isso sobrecarrega os nossos serviços públicos, como saúde e educação, e gera uma série de desafios para o governo. E essa questão dos refugiados é um barril de pólvora, né? A gente já viu casos de xenofobia e violência contra venezuelanos em algumas cidades brasileiras. E a gente precisa ter cuidado para evitar que essa crise humanitária se transforme em um problema social ainda maior. O governo precisa oferecer apoio aos refugiados, mas também precisa garantir a segurança da população brasileira. E falando em segurança, a gente não pode esquecer da questão desse aqui, né? Aquele território rico em petróleo que a Venezuela reivindica como seu. Pois é. E essa disputa territorial envolve não só a Venezuela e a Guiana, mas também os Estados Unidos, que têm interesses estratégicos na região. Ou seja, a gente está no meio de uma disputa geopolítica das bravas, com a Venezuela querendo mostrar força, os EUA pressionando e o Brasil tentando se equilibrar no meio disso tudo. E para complicar ainda mais a situação, a gente tem a questão da mídia, que muitas vezes não dá devida atenção a essas questões internacionais. É verdade. A gente fica dependendo de canais no YouTube para ter uma noção do que está acontecendo, enquanto a grande mídia prefere dar destaque para notícias fúteis e sensacionalistas. É preocupante porque a informação de qualidade é fundamental para que a gente possa formar uma opinião crítica e cobrar ações do governo. E por falar em governo, o que a gente pode esperar do Lula nesse cenário? Ele que sempre teve uma postura mais conciliadora com a Venezuela. O Lula tem um histórico de amizade com o Maduro, mas agora ele precisa colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar. A gente não pode se deixar intimidar por um ditador. Mas será que o Lula tem a força política para enfrentar o Maduro? E os IUE como vão reagir a essa situação? Os IUE já se mostraram bastante críticos ao regime de Maduro, impondo sanções econômicas e apoiando a oposição. A volta do Trump ao poder só aumenta a pressão sobre a Venezuela. E o Brasil, como fica nessa disputa entre IUE e Venezuela? A gente não pode virar marionete de ninguém, né? Exato. A gente precisa defender os nossos interesses, a nossa soberania, sem se curvar a pressões externas. Mas como fazer isso sem provocar ainda mais o Maduro? A diplomacia é a única saída. A diplomacia é fundamental, mas a gente também precisa mostrar que estamos preparados para defender o nosso território. Esse exercício militar que o Exército está planejando em Roraima é um sinal claro de que a gente não vai ficar de braços cruzados. E a população brasileira, como que está reagindo a tudo isso? O pessoal lá em Roraima deve estar bem preocupado, né? Com certeza. Imagina a tensão de ter um vizinho armado e imprevisível. A gente precisa dar apoio a essas comunidades que estão na linha de frente dessa crise. E o que você acha que vai acontecer daqui para frente? A coisa vai acalmar ou a gente está caminhando para um conflito? Difícil dizer, mas a situação é preocupante. A gente precisa ficar atento a todos os movimentos, tanto da Venezuela quanto dos EUA, e cobrar do governo brasileiro uma postura firme e responsável. E a gente aqui do Conexão IA vai continuar acompanhando tudo de perto e trazendo as informações mais relevantes para vocês. Exatamente. A gente vai continuar de olho em todos os desdobramentos dessa crise e vamos trazer análises e opiniões de especialistas para ajudar você a entender o que está acontecendo. E não se esqueçam de participar da discussão nas nossas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto tão importante. Afinal, o Conexão IA é um espaço para debate e para troca de ideias. A gente acredita que a informação de qualidade é a melhor arma para enfrentar os desafios do mundo moderno. A gente não pode esquecer o impacto que essa crise pode ter na economia brasileira, né? É verdade, a gente já falou do comércio, mas e o fornecimento de energia? A Venezuela é um importante produtor de petróleo. Será que a gente corre o risco de ter problemas com isso? Olha, a gente tem que lembrar que a produção de petróleo da Venezuela já está bem debilitada por causa da crise interna deles, né? Mas é claro que se a situação piorar, a gente pode ter problemas sim. O Brasil precisa diversificar suas fontes de energia e garantir a segurança energética do país. E a gente também tem que pensar nos brasileiros que vivem na fronteira, né? Que dependem do comércio com a Venezuela para sobreviver. Exato. O governo precisa criar programas de apoio para essas comunidades para que elas não sejam ainda mais prejudicadas por essa crise. E a gente também não pode esquecer da questão da Guiana, né? O Maduro está de olho naquele território rico em petróleo. Será que ele vai partir para cima? É uma possibilidade que a gente não pode descartar. É. O Maduro já mostrou que é capaz de tudo para se manter no poder, né? Mas a gente tem que lembrar que a Guiana tem o apoio dos Estados Unidos, que não vão ficar de braços cruzados se a Venezuela invadir o país. Ou seja, a gente está no meio de um barril de pólvora. É. Qualquer faísca pode botar fogo no parquinho. Pois é. O que você acha que o Brasil deve fazer para evitar que essa crise vire uma guerra? Acho que o Brasil precisa ter uma postura firme, mas ao mesmo tempo cautelosa.
né? A gente precisa defender os nossos interesses, mas sem provocar o Maduro. Certo. A diplomacia é a melhor saída, mas a gente também precisa estar preparado para defender o nosso território caso seja necessário. A situação é complicada, exige muita sabedoria dos nossos líderes, né? Mas e você que está acompanhando a gente aqui no Conexão IA, o que acha de tudo isso? Conta pra gente nas nossas redes sociais, a gente quer saber a sua opinião. É isso aí. E a gente fica por aqui. Agradecemos a companhia de todos e esperamos vocês amanhã para mais um Conexão IA, com as principais notícias e análises sobre o Brasil e o mundo. Valeu, pessoal. Fiquem ligados e até a próxima. Ligados à conexão, papo de inovação, Bit Bet na missão e a na discussão geopolítica.